Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo agora é de número 69. Livro Nosso Lar, livro de Chico Xavier, capítulo 12, tema O Umbral. Então vejamos, Lísias, aqui ele esclarece André a respeito do que de fato seja o umbral. Mas, como eu disse no vídeo anterior, que eu ia dar sequência no assunto, porque as nossas colocações faz parte do esmiuçamento. Então não são nossas histórias, isso são fatos que encontram-se aqui agregados. Em 1969, (28 de outubro de 1969, o Cristo esteve reunido com outros seres do nível dele, outros mais elevados que ele. E nessa reunião eles discutiram o futuro da humanidade. E ficou acertado que seria dado mais 50 anos de moratória à humanidade aqui na Terra. 28 de outubro de 1969 a 28 de outubro de 2019. Só que esses 50 anos, a humanidade teria que provar que realmente seriam merecedoras aqui, de permanecer aqui na Terra, com certas regalias no bom sentido. Mas eu te pergunto, entrou no ouvido da humanidade, saiu no outro. Porque todos nós, humanos aqui no corpo físico, fomos orientados na parte espiritual a respeito dessa decisão do Cristo de 50 anos mais de moratória. E que se nós não respeitássemos e não fizéssemos por onde, obviamente seríamos banidos para planetas primitivos. Ah, mas eu não fui orientado, não me disseram nada, não. Disseram sim. Em espírito, todos nós fomos levados nos departamentos espirituais com o passar dos meses e a humanidade toda se conscientizou, ficou consciente do que foi tratado no plano espiritual. Só que aqui na Terra, a intoxicação é enorme. A imantação, o que aqui na Terra nós consideramos como mel, para nossa evolução é um fel. Ao retornar ao corpo físico no outro dia, todo mundo praticamente esqueceu. Esse todo mundo é relativo. Porque aqueles que se conscientizaram continuaram trabalhando e hoje encontram-se numa situação bem vantajosa evolutiva. Esses que de fato conseguirão enfrentar essas turbulências agora do ano de 2025 até o ano de 2027, 2028. Porque uma coisa eu vou te dizer, isso não é previsão não, tá? Porque nós não somos isso.
mas a situação vai piorar de uma tal forma aqui no Brasil e no mundo no final de 2025, 2026, 2027, 2028, que olha, quantos milhões de pessoas no mundo vão se sucumbir? Só isso que eu tenho para dizer. O índice no mundo já está elevadíssimo de pessoas se sucumbindo, em todo sentido. Loucuras e muito mais outras coisas que eu não quero dizer. Mas por quê? Porque em vez de nós obedecermos os 50 anos que nos foi concedido para trabalharmos em prol do próximo e de nós mesmos, nós abraçamos a promiscuidade, a prostituição, as drogas, os crimes, a fofoca, o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza, a arrogância, guerras e mais guerras, Rock in Rio e mais Rock in Rio, drogas e mais drogas, carnavais e mais carnavais. 50 anos de carnaval. 50 anos porta aberta aos prazeres primitivos do espírito, quando aqui nós julgamos que são os prazeres da carne. Prazer da carne nada. Prazeres primitivos do espírito, porque o espírito é que é primitivo. Porque quem bebe é o espírito, não é a carne. A carne ela sofre as consequências do ato primitivo daquele espírito que ali se encontra agregado. Então, o que nós fizemos durante esses 50 anos de moratório? 28 de outubro de 1969, 28 de outubro de 2019. Nós não fizemos nada. Conforme não fizemos nada, baixamos o nosso padrão vibratório imunológico espiritual. Aí é lógico, veio o Covid. Então, meu bem, o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte: Deus não julga, não pune, não cobra nada de ninguém. Tudo que nós estamos passando agora, nós que plantamos. Você chega num restaurante, você come ali, você almoça, você janta, de acordo com o que você tem na carteira. Se você não tem nada na carteira, você vai ter que se contentar com o resto dos outros, se as pessoas te der. Se ninguém te der, você vai passar fome aquele dia. Então não existe, não há nada aqui que possamos culpar Deus pelo que está acontecendo. E se você pensa que a crise aqui mundial já terminou, olha, não é te desanimando não, se prepare. Se prepare porque catástrofes e mais catástrofes, principalmente catástrofes morais, vão cada dia mais crescer. Um nível elevadíssimo de desconforto moral aqui na Terra. Apertos em todo sentido. Desempregos e mais desempregos em todos os sentidos. Milhões de pessoas deixarão o corpo físico através de outras doenças pior que Covid. Milhões de pessoas deixarão o corpo físico através da fome. Milhões de pessoas deixarão o corpo físico através de guerras e também de produtos tóxicos devido às guerras nucleares.
Então, não podemos reclamar. Aquele que é portador, aquele que possui a fé inabalável, ele enfrentará toda tempestade aqui, conforme o Cristo enfrentou 2000 anos atrás, e não se sucumbirá. Conforme o Cristo enfrentou. Então pensemos da seguinte forma: você, eu, um dia nós vamos deixar o corpo físico, depois de milhões de crises, ataques de tudo quanto é espécie. Com fé inabalável, retornamos à pátria espiritual, aureolados de luz, entre aspas. Porque tivemos resignação, paciência, aguentamos a fome, aguentamos a dor, o sofrimento, cabisbaixo. Aguentamos o desemprego, aguentamos tudo e não reclamamos. Porque ao reclamar, porque ao blasfemar, porque ao usar os meios de comunicação para falarmos mal desse ou mal daquele, apedrejar esse ou apedrejar aquele, estaremos, de certa forma, nos manchando moralmente e espiritualmente. Porque Jesus nos disse há 2000 anos atrás: aqueles que estivessem sem nenhum pecado que atire a primeira pedra. A não ser que a humanidade esteja em condições de atirar a primeira pedra, mas eu não estou em condições de atirar nem a primeira e nem a milionésima pedra. Eu não estou em condições de atirar nem a primeira e nem a milionésima. Bilionésima, não sei que número é esse que vai. Eu não estou em condições. Eu tenho que ficar calado. Com resignação, com aceitação, com humildade. Porque quando me foi dada a oportunidade de plantar coisas boas, eu optei pela erva daninha. Eu desgracei com a vida da humanidade quando me deram a oportunidade de fazer o bem. Agora eu vou reclamar? Eu vou reclamar justamente porque estou tendo a oportunidade de colher o que eu plantei. Ora, meu bem, se você plantou jiló, você vai comer jiló. Quem plantou uva está colhendo uva. Então, é a situação do indivíduo hoje aqui na Terra, mediante a região umbralina. Olha aqui. As Lísias continua. Assim é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça. Isso é muito importante. Mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Você conseguiu entender isso? Nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Tudo que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Tudo que excede prejudica a economia da vida. Pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais. Ora,
é o psicossomático. Quantos seres avarentos aqui na Terra têm o conhecimento que depois que desencarnaram, se viam, ou melhor, se viram, né, em meio a montes de dinheiro. Eu conheço uma história, é verídica. Uma pessoa que na terra trilhardária, avarenta, desencarnou e de repente se viu em cima de um monte de cédulas. E ele ali enlouquecido, que meu dinheiro está fazendo aqui? Ele não tinha noção que havia desencarnado. Que meu dinheiro está fazendo aqui? Por que não está no banco onde eu depositei? Meu Deus do céu, deixa eu contar essas cédulas todas para ver se está certo. Se ninguém me roubou. E ele ia contando, de repente ele perdia a conta, ele tinha que voltar lá no começo de novo. Dias, meses, anos, décadas. Olha aí, mas você o conheceu em espírito, através dos séculos. Essa história que eu estou contando para você, ela tem aproximadamente uns 700 anos, mais ou menos. Eu me lembro disso. Eu não sei porquê, mas eu tenho um pouquinho de algumas lembranças de existências passadas. Isso é um dos maiores testes na minha vida. Porque eu me lembro de coisas boas, mas também me lembro de coisas tristes, que me deixa muito chateado, muito magoado. Luiz, você magoado? Mas eu não sou Deus, não, gente. Não sou Jesus, não. Não sou Eurípides Barçanufo que está aqui à minha frente, o quadro dele, não. Sou Bezerra de Menezes, não. Sou um ser perverso, desumano, que quando tive a oportunidade de fazer o bem, eu fiz o mal em existências passadas. Agora estou aqui nesta, aqui escondido no corpo físico, capengando. Né? Com alguns tremorizinhos parxianos na mão direita, me dando a oportunidade de me redimir. Isso aqui é uma bênção, tá na minha mão, no meu braço. E a minha mãe, sabe, minha mãe vai num centro espírita aqui em Paraíso, e ela pede lá nesse centro espírita, cura o meu filho, e eles fazem lá trabalho de desobsessão. Eu conto mesmo, só não vou falar o nome do centro. E eles fazem lá trabalho de desobsessão, né? E espíritos se manifestam lá dizendo: eu que estou causando esses tremores nele. É eu que estou causando esses tremores nele. Engraçado. Vou atrás ao meu conhecimento, meu filho. Fizeram isso com você, mas não se preocupa não, viu? O importante é que eles estão com boas intenções. Vó, mas esses espíritos, não se preocupe, porque é uma forma desses espíritos também serem acolhidos. Eu falo, vó, mas eles são espíritos verdadeiros ou são charlatões? Não, meu filho, charlatões somos todos nós quando deixamos de seguir os desígnios de Deus. Vamos orar, é melhor do que ficar se preocupando com todos esses probleminhas. Vamos orar, meu filho. Vó, tem essa paciência, que eu não tenho vontade de pegar ela pro pescocinho dela, que ela vai ver só. Tá aqui presente. Então, vejamos. Obra nossa. E eu continuo do mesmo jeito os tremores. Com manifestação de obsessor lá nesse centro, reza para tudo quanto é lado, o povo por aí, pede para mim ser curado. Mas eu já disse uma coisa, não adianta ninguém pedir por aí para mim ser curado, se eu não quero ser curado.
Eu que quero me curar de dentro para fora. E como ninguém manda no meu eu, a não ser eu apenas, eu agradeço as orações das pessoas. Mas que está surtindo efeito, não está surtindo não. Porque quanto mais você reza, mais piora o braço aqui. Esse é o alerta que eu deixo. Então você quer rezar por mim? Não é nem para mim. Você quer rezar por mim? Diga assim: meu Deus, auxilie o Luiz Antônio a ter paciência. Fortaleça o ânimo dele, para ele superar essa prova que ele pediu. Prova, não é expiação, é prova. Eu preciso me lapidar, porque do jeito que eu me encontro, se eu desencarnar nas condições que eu me encontro, umbral na certa. Então, Lises continua: o dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem esquivo à obrigação justa tenha essa bênção indefinidamente adiada. Você entendeu? É natural, portanto, que o homem esquivo à obrigação justa tenha essa bênção indefinidamente adiada. Ué, ele mesmo que adiou. Ó, é a mesma coisa assim, ó. Vamos simplificar para você. Eu pego uma encomenda e falo para você assim, ó. Tá aqui uma passagem. Eu gostaria que você levasse essa encomenda a São Paulo para mim. E te dou o endereço. Te dou o dinheiro, não, te dou a passagem, te dou o dinheiro para você andar lá dentro de São Paulo no metrô. Então nós sabemos que Rio de Paraíso tem Monte Santo, né? Tem Arceburgo, tem Mococa, tem Mugimirim, Mogi Guaçu, Campinas, Jundiaí e São Paulo. Pá, pronto. Só que chega em Mugimirim, qual é o teu caminho? Esse que eu disse. Eu peço a você levar, então você vai hoje e volta amanhã. Só que chega em Mugimirim, você desce. Para quê? Para ir no bar tomar uma pinga. Não era para você descer. Essas são as nossas condições aqui na Terra. Nós chegamos aqui à Terra para cumprir algo que nós prometemos. Só que nós desviamos do caminho por uma ilusão, por uma fantasia, por algum tipo de prazer aqui do corpo físico primitivo e da carne, por uma traição, enfim, nós procuramos uma sombra fresca e ali permanecemos naquele vício durante 80 anos, detidos ali naquele primitivismo. Então você desce do coletivo, do ônibus, e vai ao bar tomar uma pinga. Hora que você volta, o coletivo já foi embora. Mas você não tem dinheiro para comprar passagem. Aí você pensa assim, eu vou ter que acabar de chegar a São Paulo a pé. Ou eu vou ter que pedir carona. Agora você já parou para analisar de Mugimirim a São Paulo, pedir carona ou a pé, quanto tempo você gasta para chegar a São Paulo? Nós retardamos a nossa evolução por ignorância, por fantasia, por ilusão, por falsos desejos. Quantos de nós nos iludimos por uma moça
linda fisicamente, mas que por dentro é uma armadilha das trevas para destruir o homem. Pera lá. Quantas moças lindas que se distraem na fantasia, na ilusão e se apaixonam por um homem lindo, que não passa aquele homem de uma armadilha para jogá-la nas trevas. Quantas mulheres casadas que têm tudo, mas traz no seu eu aquela insatisfação, aquele marido que falta pintá-la de ouro e diamante. Ele, para ela, não tem tanto valor. Por quê? Porque ela ainda está em busca de algo lá fora, através da paquera, através dos olhares, através do pisca-pisca, desejos ilícitos. Mal sabendo que aquele marido dentro de casa é a oportunidade, é o freio que ela precisa nesta existência para evoluir. O mesmo caso, vamos inverter agora para você não pensar que nós estamos falando só de um. Quantos milhões de homens têm excelentes mulheres dentro de casa, esposas, irmãs, amigas, mas mesmo assim não se sentindo felizes, insatisfeitos, busca lá fora paqueras, pisca-piscas, cobiça uma, cobiça outra, mal sabendo ele que lá fora encontra as trevas e dentro de casa encontra-se aquela que se comprometeu no plano maior a vir no corpo físico para resgatar aquele indivíduo que se encontrava nas regiões umbralinas, perdidos nos pântanos. E quantas pessoas insaciáveis, quantos milhões de homens, quantos milhões de mulheres que foram casados um dia e que não deram certo e que estão até hoje batendo murro em ponta de faca, procura um homem aqui, procura um homem ali, procura um homem aqui, procura um homem ali, bailes e mais bailes, orgias mais orgias, dando murro em ponta de faca. E quantos milhões de homens procurando mulher aqui, procurando mulher ali, depois que a esposa morreu, depois que ficou viúvo, depois que se separou da esposa, dando murro em ponta de faca. Eu conheço homens que depois que se separaram da esposa já encontraram 9 outras mulheres e continuaram sozinhos e continuam sozinhos. Mulheres também conheço em São Sebastião do Paraíso que depois que se separou já tiveram de 7 a 8 namorados que não deram certos. O que essas pessoas precisam fazer? Se casar com Deus, com Jesus, com a mediunidade e com a humanidade. Gente, vamos aprender a autolapidação interior moral. Mas não, é uma insaciabilidade enorme, tanto nos casados, quanto nos separados, divorciados, quanto nos viúvos, quanto nos jovens. Os jovens é um tal de ficar cada dia com uma moça ou com um moço. Parece que a humanidade não se respeitam mais. Eu não me respeito, por isso eu fico com 7 mulheres durante a semana. Por isso que eu fico com 7 homens durante uma semana. Isso é falta de respeito para com a própria pessoa. Isso não faz parte da evolução.
Isso é o lado primitivo, é o vício que trazemos de existências passadas que precisamos nos lapidar nesta atual oportunidade que estamos tendo. Por isso que depois que desencarna, o indivíduo não sabe para onde foi, de repente se vê em meio aos pântanos tenebrosos, fétidos, úmidos, gaseificados, perdidos, ao relento, totalmente desguarnecidos de tudo, porque prontou. Quantos milhões de seres desencarnados perambulam pelas ruas da cidade para lá para cá sem saber que desencarnou? Quantos milhões de seres encontram-se presos dentro dos túmulos porque não sabem ainda que desencarnaram? A situação da humanidade é crítica. Só que, veja bem, o que eu estou dizendo aqui, olha só. Registra o que nós estamos dizendo aqui. Esses 2 vídeos de hoje, nós não vamos alcançar nem 5 curtidas em cada um. Você sabe por quê? Porque a humanidade, elas não estão à procura de ouvir o que elas têm que ouvir. Elas estão à procura de ouvir o que elas querem ouvir. E aqui as pessoas ouvem o que têm que ouvir. Para a sua reforma íntima, para a sua reforma moral, para a sua melhora de caráter. Jamais. Se for para mim dizer aqui o que a humanidade gostaria de ouvir, eu pararia com os trabalhos. Eu não estou aqui para fazer graça para ninguém. Se as pessoas estiverem se sentindo bem em ouvindo o que elas precisam ouvir, continue no canal. Se não, delete-se. Saia do grupo. Saia do canal. Porque nós não estamos aqui para fazer gracinha. Às vezes é essa espontaneidade minha, essa verdade que pode, de certa forma, magoar algumas pessoas, mas pode ter certeza que eu não estou dizendo isso para magoar ninguém. Eu estou dizendo isso com energia e com amor, porque eu quero o teu bem. Eu não gostaria de chegar um dia num plano mais elevado, se for, né, o caso, e olhar para trás e ver você lá no pântano. E alguém chega e me diz assim, aquela pessoa lá esteve lá do teu lado, por que você não a orientou? Ah, mas eu a orientei. Não, você a orientou do jeito que ela queria e não do jeito que ela precisaria. Então aqui fica esse recado. Nós vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia, a respeito do tema O Umbral.